Jeremias 7, 23, 24. A aurora da fé. Em uma terra de montanhas sagradas e vales de promessas, onde os ventos sussurram antigas orações e os rios cantam hinos de esperança, nasce a aurora da fé. A luz dourada do sol desperta a criação, banhando cada folha, cada pedra e cada ser vivo em um brilho celestial. É um novo dia, um novo começo, um convite divino para renovar a alma e caminhar com Deus. O céu, pintado com cores suaves de um artista divino, reflete a majestade do Criador. Pássaros levantam voo em danças coreografadas, celebrando a graça que permeia o universo. Cada momento é um testemunho silencioso da grandeza de Deus, uma lembrança de que Ele está presente em cada detalhe, em cada suspiro da natureza. Os primeiros raios de sol tocam a superfície da água, criando um espetáculo de luz e sombra. As gotas de orvalho brilham como diamantes, testemunhas silenciosas da fidelidade de Deus. A terra, ainda embalada pelo sono, desperta para um cântico de louvor, uma sinfonia de gratidão pela dádiva da vida. Neste cenário idílico, a fé floresce como uma flor rara, enraizada na esperança e regada pela confiança no Altíssimo. É um chamado para abrir o coração e deixar que a luz divina penetre nas profundezas da alma, trazendo paz, alegria e propósito. A aurora da fé é um lembrete de que, independentemente das tempestades que enfrentamos, o amor de Deus é constante e eterno. A palavra de Deus ecoa através dos tempos, um convite eterno para ouvirmos sua voz. Em Jeremias 7, 23, 24, somos lembrados da importância de prestar atenção à orientação divina. Deus nos chama para que sejamos seu povo, prometendo que, se seguirmos seus caminhos, tudo nos irá bem. Esta mensagem é um farol de esperança, uma promessa de que, mesmo nos momentos mais desafiadores, há uma direção segura e um propósito divino esperando por nós. Em um cenário desolado e silencioso, onde a luz do dia parece hesitar em penetrar, ecoam as palavras antigas de Jeremias como um lamento solene que ressoa através dos séculos. Este é um lugar de memórias esquecidas e promessas quebradas, onde a voz do profeta ecoa no vazio, clamando por ouvidos dispostos a escutar. A voz de Deus, nos recantos sombrios da alma humana, onde o eco do tempo se perde nas dobras do silêncio, a voz de Deus ressoa como um murmúrio distante. Palavras antigas, tão suaves quanto o sussurro do vento nas folhas secas, ecoam em um coração árido e desolado. Escutai a minha voz, clama ele, em um tom que atravessa o tempo e os corações endurecidos. Sua mensagem, entrelaçada com a história dos homens, é um eco da promessa quebrada e da esperança renascida, um convite ao arrependimento e à restauração da fé. Em meio ao deserto da alma, onde as palavras se dissipam como areia ao vento, a voz de Deus permanece como um farol de luz, guiando os perdidos de volta ao caminho da verdade e da redenção. O chamado à obediência. A obediência é o cerne da relação entre Deus e seu povo. Em um mundo cheio de distrações e ruídos, a obediência à voz de Deus é um ato de fé e confiança. Jeremias 7:23 nos lembra que, ao seguirmos os mandamentos divinos, estamos construindo um caminho de paz e prosperidade. Esta obediência não é uma carga, mas um caminho de libertação e bênçãos. No vasto teatro do mundo, onde as sombras dançam e os sons se perdem na cacofonia do tempo, ecoa o chamado à obediência. Como uma peça ininterrupta de enigmas e ironias, a voz divina ressoa entre os corredores do destino humano. Andai em todos os caminhos que vos tenho ordenado. Ecoa o mandamento divino, perdido entre murmúrios de arrependimento e promessas quebradas. Obedecer não por temor, mas por amor, é o desafio eterno lançado aos corações humanos, imersos na contradição do livre-arbítrio e da graça. O chamado à obediência não é apenas um comando, mas um convite à reconciliação, um eco do propósito eterno que transcende as limitações do entendimento humano. O pacto de amor.
A promessa de Deus em Jeremias é um pacto de amor inabalável. Ele se compromete a ser nosso Deus e nós, seu povo. Este relacionamento é fundamentado em amor, graça e fidelidade. Quando ouvimos a voz de Deus, estamos respondendo ao seu amor e aceitando sua orientação, sabendo que Ele sempre deseja o melhor para nós, entre os escombros das promessas quebradas e os vestígios do pecado humano. Há um pacto de amor que perdura. Como uma chama frágil, em meio à escuridão implacável, Ele queima com a intensidade do eterno. E vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Ecoam as palavras do pacto divino, entrelaçadas nas linhas do destino humano, como um fio de ouro em um tear antigo. Este amor, que transcende o entendimento humano, é um eco da promessa divina de redenção e restauração, um convite à comunhão íntima e à esperança renovada. No vasto horizonte das almas sedentas, onde o tempo se dobra sobre si mesmo como uma fita desgastada, este pacto ressoa como um refrão eterno. Ele atravessa as eras, tecendo histórias de graça e misericórdia em meio às dores e aos suspiros da humanidade. Nas profundezas do coração humano, onde as sombras dançam com a luz incerta da fé, o pacto de amor se revela como um farol constante, guiando os perdidos de volta ao abraço acolhedor do Criador. A promessa de prosperidade para que você vá bem. Estas palavras são uma promessa de prosperidade e bem-estar. Seguir os caminhos de Deus não é apenas uma questão de obediência, mas de encontrar um caminho de vida abundante. Mesmo nos momentos de adversidade, essa promessa nos dá esperança e força para continuar, confiando que Deus está conduzindo nossos passos. Nos meandros sombrios do destino humano, onde a luz mal ousa penetrar e as sombras dançam em um eterno balé de incertezas, ecoa a promessa de prosperidade. E habitareis na terra que dei a vossos pais, de geração em geração. Murmura a voz do Eterno em um sussurro que atravessa as eras. Entre os escombros do desespero humano e os fragmentos de sonhos desfeitos, esta promessa se ergue como um pilar de esperança, um eco da fidelidade divina em meio às tempestades da vida. Neste pacto de abundância e bênção, cada palavra ressoa como um cântico de promessa cumprida, mesmo quando os ventos da adversidade sopram com fúria. Prosperidade, não apenas material, mas espiritual e emocional, floresce nas vidas daqueles que se inclinam ao chamado do Eterno. É uma promessa que transcende o tempo e as circunstâncias, uma oferta de vida plena e realização de propósito no tecido intricado do universo divino. Caminhos antigos e novos. A mensagem de Jeremias nos convida a refletir sobre os caminhos antigos, as tradições e ensinamentos que moldaram nossa fé. No entanto, também somos chamados a aplicar esses ensinamentos nos desafios modernos. A voz de Deus não é restrita ao passado. Ela ressoa no presente, guiando-nos em cada decisão e caminho que tomamos. Nas encruzilhadas do tempo, onde os caminhos antigos se entrelaçam com os novos, ecoa a eterna busca pela verdade. Andai pelos caminhos bons, e neles habitareis. Ressoa a voz ancestral, em um eco que atravessa as eras, como um fio condutor da sabedoria divina. Entre os vestígios dos erros passados e os horizontes promissores do porvir, a jornada humana se desdobra em um intricado labirinto de escolhas e consequências. Cada passo, marcado pela incerteza e pelo anseio pela direção divina, revela a interseção entre o livre-arbítrio humano e o plano soberano do Criador. Os caminhos antigos são testemunhas das histórias de fé e falibilidade, enquanto os novos se estendem como promessas de renovação e redenção. Nesse encontro entre o passado e o futuro, a voz do Eterno ecoa como um farol de orientação, guiando os passos vacilantes em direção à luz da verdade eterna. A relevância. Hoje, mesmo em nossa era contemporânea, a mensagem de Jeremias 7, 23, 24 permanece relevante.
Em um mundo de incertezas e mudanças rápidas, a orientação divina oferece estabilidade e propósito. Quando ouvimos e seguimos a voz de Deus, encontramos paz em meio ao caos e clareza em meio à confusão. No tecido frágil do presente, onde as sombras do passado se projetam e os contornos do futuro se diluem na incerteza, surge a questão da relevância eterna. As palavras antigas que ecoam como suspiros perdidos no vento encontram eco nos corações contemporâneos. Escutai a minha voz, e serei vosso Deus, e vós sereis o meu povo, proclama a voz ancestral, desafiando a modernidade com uma promessa atemporal de relacionamento e redenção. Em um mundo marcado pela transitoriedade e pela busca frenética por significado, a mensagem divina ressoa como um farol de esperança. Ela desafia os paradigmas de uma era digitalizada e despersonalizada, chamando os corações a um encontro íntimo com a verdade eterna. A relevância do chamado à fé e obediência transcende as barreiras do tempo e cultura, oferecendo um caminho de vida e propósito em um mundo sedento por significado genuíno e transformação espiritual. No âmago da contemporaneidade, onde a superficialidade ameaça obscurecer a essência da existência humana, a voz de Deus ecoa como um convite à profundidade. Ela confronta o individualismo e a busca desenfreada pelo materialismo, convidando cada alma a considerar sua eternidade e destino além das limitações temporais. Em um tempo onde as respostas são instantâneas e as conexões são virtuais, a mensagem divina ressoa como um lembrete da importância da conexão espiritual e da busca por uma verdade que transcende os caprichos passageiros do mundo moderno. O caminho da esperança. Seguir a voz de Deus é trilhar o caminho da esperança. Jeremias nos mostra que a obediência a Deus não é um fardo, mas uma jornada de esperança. Cada passo que damos em obediência é um passo em direção a uma vida mais plena, mais rica em significado e propósito. No labirinto sombrio das circunstâncias humanas, onde os caminhos se entrelaçam em confusão e desespero, surge o caminho da esperança. Porque conheço os planos que tenho para vós, murmura a voz divina, em um sussurro que atravessa as sombras do medo e da incerteza. Este caminho, obscurecido pelas nuvens da dor e da angústia, revela-se como uma trilha de luz entre as trevas, um eco do propósito divino em meio ao caos humano. Na tessitura dos destinos entrelaçados, onde os fios da vida se cruzam em um intricado padrão de escolhas e consequências, a esperança ergue-se como um farol de orientação. Ela desafia a desesperança e a resignação, convidando os corações cansados a confiar na promessa de um amanhã restaurado. Este caminho da esperança não é apenas uma jornada de fé, mas um testemunho da fidelidade divina que sustenta os que ousam seguir adiante, mesmo nas profundezas do desespero. No crepúsculo da alma humana, onde as sombras da dor se encontram com os raios tênues da esperança, cada passo em direção ao desconhecido é uma afirmação de fé na providência divina. Como uma canção antiga que ecoa através dos séculos, o caminho da esperança ressoa com a promessa de um novo começo, uma renovação do espírito que transcende as limitações do presente. Ele é um convite à coragem de continuar, mesmo quando todos os sinais apontam para o contrário, pois na fragilidade humana, a esperança se torna a força que sustenta o coração e ilumina o caminho adiante. O desvio e a misericórdia. Jeremias 7:24 também nos alerta sobre os perigos de não ouvir a voz de Deus, de seguir nossos próprios caminhos. No entanto, mesmo quando nos desviamos, a misericórdia de Deus é abundante. Ele nos chama de volta, sempre disposto a perdoar e a nos guiar novamente em seu caminho. Nos desvios tortuosos da jornada humana, onde as escolhas se entrelaçam em um emaranhado de consequências imprevistas, ressoa o eco da misericórdia divina. Se vos converterdes, e se não obedecerdes, lançar-vos-ei fora da minha presença,
murmura a voz do Altíssimo, em um sussurro que atravessa as camadas da culpa e do arrependimento. Este desvio, marcado pela fragilidade e pelas falhas humanas, revela-se como um caminho de retorno à graça, uma promessa de perdão em meio à escuridão da desobediência. Na complexidade dos caminhos trilhados, onde a dor da queda se entrelaça com a promessa da restauração, a misericórdia ergue-se como um farol de esperança. Ela desafia a lógica da justiça humana, oferecendo um caminho de reconciliação e renovação espiritual. Este desvio e sua consequente misericórdia não são meramente conceitos teológicos, mas um convite pessoal à transformação interior, um chamado para retornar à fonte de toda graça e perdão, apesar das inevitáveis imperfeições da jornada humana. A comunidade de fé, ser o povo de Deus, é uma experiência comunitária. Juntos ouvimos a voz de Deus e caminhamos em seus caminhos. A fé compartilhada nos fortalece, nos dá suporte nos momentos de fraqueza e nos enche de alegria nas vitórias. Em comunidade, vivemos a promessa de Jeremias de forma plena. Na tessitura frágil das relações humanas, onde os fios da fé se entrelaçam em um tecido complexo de esperança e sacrifício, emerge a comunidade de fé. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu, no meio deles. Ecoa a promessa divina em um sussurro que atravessa os séculos como um eco do amor divino. Esta comunidade, moldada pela devoção e pelo compromisso mútuo, revela-se como um refúgio de apoio e encorajamento em meio às tormentas da vida terrena. No entrelaçar das vidas individuais, onde os laços espirituais transcendem as fronteiras do tempo e do espaço, a comunidade de fé se ergue como um testemunho vivo da presença divina. Ela desafia a solidão e a fragmentação da era moderna, oferecendo um santuário de aceitação e crescimento espiritual. Esta comunidade não é apenas um agrupamento de indivíduos, mas um organismo vivo que celebra a diversidade e a unidade na busca coletiva pela verdade e pela graça divina, a fidelidade de Deus. A promessa em Jeremias 7, 23, 24 nos lembra da fidelidade de Deus. Ele é constante, mesmo quando nós falhamos. Sua voz é sempre uma fonte de sabedoria e orientação. Confiar na fidelidade de Deus nos dá coragem para enfrentar os desafios da vida, com a certeza de que nunca estamos sozinhos. No silêncio profundo da existência humana, onde as vozes se dissipam e as dúvidas se acumulam como nuvens escuras, ressoa a fidelidade de Deus. Eu te guiarei com os meus olhos, murmura a voz divina, em um sussurro que atravessa as profundezas da alma como um eco de promessa. Esta fidelidade, como um farol de esperança e segurança, revela-se em meio às tempestades da vida. Na jornada intricada das experiências humanas, onde os momentos de provação se entrelaçam com os instantes de alegria e dor. A fidelidade de Deus se manifesta como uma constante inabalável. Ela desafia os ventos da incerteza e os abismos do desespero, oferecendo um porto seguro para a alma cansada e aflita. Esta fidelidade não é meramente uma promessa vazia, mas uma realidade vivida por aqueles que confiam no eterno, encontrando sustento e consolo, na certeza de que o Deus fiel permanece ao lado, mesmo nos momentos mais sombrios da jornada humana. A voz interior. A voz de Deus, muitas vezes, se manifesta como uma voz interior, uma orientação silenciosa que sentimos em nosso coração. Aprender a ouvir essa voz é essencial para a nossa jornada espiritual. Jeremias nos encoraja a sintonizar nossos corações com a voz de Deus, buscando sua orientação em cada aspecto de nossas vidas. No eco silencioso da alma humana, onde os murmúrios da dúvida se misturam aos sussurros da fé, emerge a voz interior. Conheço os planos que tenho para vós. Ecoa a promessa divina, em um sussurro que atravessa os recantos mais profundos do ser, como um fio de luz na escuridão. Esta voz, como um guia,
em meio ao labirinto das escolhas e dos destinos, revela-se como um chamado pessoal à confiança e à entrega. Na complexidade das jornadas individuais, onde os caminhos se bifurcam e as decisões moldam o curso da existência, a voz interior se torna um farol de discernimento e direção. Ela desafia as incertezas e os medos que assolam a mente humana, oferecendo um caminho de clareza e propósito. Esta voz não é apenas um eco do divino, mas um convite à comunhão íntima com a verdade mais profunda, convidando cada alma a ouvir além do tumulto exterior e descobrir a orientação tranquila e segura que reside no âmago de sua própria essência. A jornada continua. A jornada de ouvir e seguir a voz de Deus é contínua. Cada dia traz novas oportunidades para obedecer e confiar em Deus. A mensagem de Jeremias nos lembra que, enquanto continuarmos ouvindo e seguindo a voz de Deus, nossa jornada será abençoada e cheia de propósito. Na vastidão silenciosa da existência humana, onde os passos ecoam em um eterno caminhar, a jornada continua. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ressoa a promessa divina, em um sussurro que atravessa as paisagens da vida como um eco de esperança. Esta jornada, como um fluxo constante de experiências e aprendizados, revela-se como um convite à perseverança e ao crescimento espiritual. Nos altos e baixos, das montanhas e vales, onde os momentos de triunfo se misturam às lágrimas da derrota, a jornada se desenrola como uma tapeçaria de experiências. Ela desafia a resistência do espírito humano e oferece um horizonte de possibilidades e descobertas. Esta jornada não é apenas uma sequência de eventos aleatórios, mas uma narrativa de transformação e evolução, onde cada passo adiante revela novas camadas de significado e propósito. Na simplicidade dos momentos cotidianos e na complexidade das escolhas cruciais, a jornada continua a tecer os fios do destino pessoal e coletivo. Ela convida cada alma a abraçar o desconhecido com coragem e fé, confiando que, mesmo nas encruzilhadas da vida, a presença divina guia e sustenta aqueles que se entregam ao caminho eterno da busca espiritual e da redenção. Encerramos aqui a reflexão sobre Jeremias 7, 23, 24. Que estas palavras inspirem sua jornada espiritual, oferecendo conforto e direção nos momentos de incerteza. Que a fidelidade de Deus guie seus passos e ilumine seu caminho, levando-o à plenitude da esperança e da paz interior. Que a jornada espiritual seja uma fonte contínua de crescimento e renovação em sua vida.